Irmãos Menendez, uma tragédia de luxo e horror. Infância e formação familiar. Joseph Lyle. Menendez, o primogênito, nasceu em 10 de janeiro de 1968, seguido por Eric Galen Menendez, em 27 de novembro de 1970. Filhos de José Henrique Menendez, um imigrante cubano de origem humilde que se destacou como executivo em empresas como RCA e Live Entertainment, e Mary Louise Kitty Anderson, uma ex-professora. A família desfrutava de uma vida luxuosa, morando em mansões na Califórnia e participando da alta sociedade. Apesar da aparência impecável, havia um lado sombrio na vida dos Menendez. Durante o julgamento, Eric e Lyle revelaram que o pai, José, era um homem extremamente controlador, com expectativas rigorosas sobre seus filhos. Os irmãos alegaram terem sofrido abusos físicos, emocionais e sexuais nas mãos do pai. Kitty, descrita como instável emocionalmente, lutava com depressão, abuso de substâncias e supostamente sabia dos abusos, mas não intervinha. Na noite de 20 de agosto de 1989, a mansão dos Menendez, localizada na prestigiosa Beverly Hills, tornou-se palco de um crime brutal que chocou os Estados Unidos. José e Kitty estavam relaxando na sala de estar após o jantar, assistindo televisão. José, como de costume, sentava-se em seu sofá preferido, enquanto Kitty estava deitada no outro sofá. Os irmãos, munidos de espingardas calibre 12, entraram na sala, determinados a realizar o ato que vinham planejando. A execução do pai José foi o primeiro a ser alvejado. Um disparo fatal atingiu a parte de trás de sua cabeça, destruindo instantaneamente o crânio e causando sua morte imediata. Não houve tempo para que ele reagisse. Segundo o depoimento dos irmãos, o sentimento de controle e dominação que José exerceu sobre a família durante anos foi um dos gatilhos que os levaram ao ato. A agonia de Kitty, ao ouvir o disparo, entrou em pânico. Tentou se levantar e correr, mas escorregou no carpete. Os irmãos, em vez de cessarem, a perseguiram. Ela foi atingida múltiplas vezes no torso e nas pernas, mas os tiros não foram fatais de imediato. Kitty, gravemente ferida, tentou rastejar em direção à cozinha, talvez buscando uma saída ou algo para se defender. Os irmãos dispararam novamente, atingindo-a no rosto e na cabeça. Esse tiro foi descrito como um ato de garantia para assegurar que ela estivesse morta. O cenário foi tão brutal que os próprios detetives relataram dificuldades para descrever a cena sem se abalarem emocionalmente. A sala de estar estava coberta de sangue e pedaços de tecido corporal estavam espalhados pelo local devido à força dos disparos, o frio planejamento pós-crime. Após a chacina, Lyle e Eric tentaram criar uma narrativa para desviar suspeitas. Saíram de casa, alegando que estavam indo ao cinema assistir a um filme. Mais tarde, retornaram e ligaram para a polícia em uma cena dramatizada, com Lyle chorando ao telefone. "Alguém matou meus pais! Meu Deus, eles estão mortos!" Essa ligação ficou famosa por sua frieza, já que especialistas analisaram que Lyle demonstrava uma emoção exagerada e não condizente com a situação. Tentativa de encobrir o crime. Durante as investigações iniciais, os irmãos se mostraram colaborativos, fornecendo informações e até sugerindo que o assassinato poderia ter sido realizado por inimigos de José. No entanto, rapidamente começaram a levantar suspeitas devido ao comportamento imprudente e extravagante. Os gastos excessivos logo após o crime incluíram um Porsche e um Rolex para Lyle, enquanto Eric investia em aulas de tênis de alto nível e viagens internacionais. Esse comportamento contradizia o perfil de jovens enlutados, e os detetives passaram a focar nos irmãos como suspeitos principais. A verdade emergiu quando Eric confessou o crime ao terapeuta Jerome Oziel. As sessões foram gravadas e, apesar
de debates legais sobre a admissibilidade das fitas, elas se tornaram prova essencial. Em março de 1990, os irmãos foram presos. O primeiro julgamento, iniciado em 1993, foi amplamente televisionado. A defesa pintou um quadro de terror doméstico, alegando que os irmãos agiram em legítima defesa após anos de abusos insuportáveis. Eric e Lyle deram depoimentos detalhados sobre o suposto abuso sexual cometido por José, e as gravações das sessões de terapia reforçaram essa narrativa. A promotoria argumentou que o motivo real era a ganância, apontando para o comportamento dos irmãos após os assassinatos. O júri não chegou a um veredito unânime, levando a um segundo julgamento. No segundo julgamento, em 1996, o juiz restringiu a admissão de alegações de abuso e os irmãos foram condenados por homicídio em primeiro grau. Receberam penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Lyle e Eric começaram suas sentenças em prisões separadas. Apesar disso, ambos mantiveram um comportamento exemplar. Casaram-se na prisão. Lyle 2 vezes. A primeira esposa pediu o divórcio, e Eric com uma mulher chamada Tammy Sakoman, que escreveu um livro sobre sua experiência. Em 2018, os irmãos foram transferidos para a mesma prisão, o Richard J. Donovan Correctional Facility, na Califórnia. Lá, pela primeira vez em quase 30 anos, puderam se reunir. O caso Menendez continua a gerar debates. Documentários como Menendez Blood Brothers e séries como Law and Order True Crime, The Menendez Murders, reacenderam o interesse público. Nas redes sociais, jovens discutem se a sentença foi justa, dado o contexto de abusos alegados. Hoje, Lyle e Eric permanecem encarcerados, mas continuam a ser figuras polarizadoras, vilões frios para alguns, vítimas de um sistema falho para outros. Aileen Carol Wuornos nasceu em 29 de fevereiro de 1956, na cidade de Rochester, Michigan. Desde o início, sua vida foi marcada por dificuldades extremas. Seus pais, Diane Wuornos e Leo Dale Pittman, se casaram muito jovens. Diane tinha apenas 14 anos e Leo, 16. O casamento, como era de se esperar, foi caótico e breve. Leo era abusivo e já tinha antecedentes criminais. Quando Aileen tinha apenas 4 anos, Diane abandonou seus 2 filhos, Aileen e seu irmão mais velho, Keith, entregando-os aos cuidados dos avós maternos, Laurie e Britta Wuornos. A convivência com os avós foi qualquer coisa menos acolhedora. Laurie era um homem extremamente autoritário, rígido e frequentemente abusivo, tanto física quanto emocionalmente. Britta, por sua vez, era alcoólatra, passiva e incapaz de oferecer qualquer tipo de proteção à neta. Aileen cresceu em um ambiente de negligência e violência, o que moldou sua visão de mundo e suas reações às dificuldades da vida. Na adolescência, as coisas começaram a piorar ainda mais. Aos 11 anos, Aileen começou a trocar favores sexuais por cigarros, comida e pequenos objetos, uma estratégia de sobrevivência que a marcaria para sempre. Aos 14 anos, ela ficou grávida após ser estuprada, supostamente por um amigo de seu avô. A gravidez resultou no nascimento de um menino que foi imediatamente colocado para adoção. Após o parto, Aileen foi expulsa de casa por seu avô, sendo forçada a viver nas ruas. A partir desse momento, Aileen começou a viver de maneira nômade, sobrevivendo como podia. Sem um lugar para chamar de lar, ela se estabeleceu nas margens da sociedade. Sua principal fonte de renda passou a ser a prostituição, algo que ela já havia começado na infância. Nos anos seguintes, Aileen acumulou um histórico criminal que incluía pequenos furtos, vandalismo, direção sob efeito de álcool e resistência à prisão.
No final dos anos 1970, ela tentou mudar sua sorte ao se casar com Louis Gratzfeld, um homem muito mais velho e financeiramente estável. No entanto, o casamento foi breve, durando apenas algumas semanas. Durante esse período, Eileen frequentemente se envolvia em brigas e chegou a agredir fisicamente Fell, que solicitou o divórcio e uma ordem de restrição contra ela. Depois do fracasso do casamento, Eileen retomou sua vida nas ruas. Em 1986, ela conheceu Tyria Moore em um bar gay na Flórida. Tyria se tornou sua parceira romântica e a pessoa mais próxima de Eileen durante anos. Apesar da relação amorosa, as dificuldades financeiras persistiram e Eileen continuou a se prostituir para sustentar ambas. Entre 1989 e 1990, Eileen cometeu uma série de assassinatos que chocaram os Estados Unidos. Durante esse período, ela matou 7 homens. Richard Mallory. O primeiro assassinato ocorreu em novembro de 1989. Mallory era dono de uma loja de eletrônicos e, segundo Eileen, tentou estuprá-la durante o encontro. Ela o matou com múltiplos disparos e roubou seu carro e pertences. O corpo de Mallory foi encontrado dias depois em um bosque. Este caso foi particularmente controverso porque Mallory tinha um histórico de violência sexual, o que deu alguma credibilidade inicial à alegação de legítima defesa de Eileen. David Spears, um trabalhador da construção civil de 43 anos. Ele foi encontrado em junho de 1990, nu e com múltiplos tiros pelo corpo. Com 40 anos, Carskadon era um vendedor que também foi morto a tiros em junho de 1990. Seu corpo foi encontrado em uma estrada deserta. Peter Siems. Um missionário de 65 anos, Peter desapareceu em julho de 1990. Seu carro foi encontrado abandonado, mas seu corpo nunca foi recuperado. Testemunhas afirmaram ter visto Eileen e Tyria Moore abandonando o veículo, o que conectou Wuornos diretamente ao caso. Troy Burress, um vendedor de 50 anos que desapareceu em agosto de 1990. Seu corpo foi encontrado em decomposição em uma floresta com ferimentos de bala. Charles Humphreys, ex-oficial da polícia. Humphreys foi encontrado morto em setembro de 1990. Ele estava totalmente vestido, indicando que o ataque pode ter sido inesperado. Um caminhoneiro de 62 anos, seu corpo foi encontrado em novembro de 1990, com múltiplos tiros, abandonado em uma estrada rural. Eileen alegava que todas as mortes ocorreram em legítima defesa, afirmando que esses homens tentaram abusar dela. No entanto, a natureza repetitiva dos crimes e as evidências de roubo sugeriam premeditação. Em janeiro de 1991, Eileen foi presa em um bar na Flórida. Sua captura foi facilitada por uma conexão direta com os pertences roubados das vítimas, que ela frequentemente vendia em casas de penhores. A polícia usou Tyria Moore para obter uma confissão. Tyria concordou em cooperar para evitar ser implicada. Em telefonemas gravados, ela convenceu Eileen a confessar os assassinatos. Eileen admitiu tudo, protegendo Tyria de qualquer responsabilidade. Durante o julgamento, Eileen alternava entre afirmações de legítima defesa e confissões de que os assassinatos foram premeditados. Sua atitude no tribunal foi errática e ela frequentemente exibia explosões de raiva. Apesar dos esforços da defesa para alegar que sua infância traumática e sua instabilidade mental contribuíram para os crimes, o júri a considerou culpada. Em 1992, ela foi condenada à morte por 6 dos assassinatos. Os últimos anos e a execução. Enquanto aguardava no corredor da morte, Eileen deu várias entrevistas.
Nessas conversas, ela frequentemente se mostrava instável, alternando entre acusações contra o sistema e declarações de que queria morrer. Aileen foi executada por injeção letal em 9 de outubro de 2002. Suas últimas palavras foram enigmáticas. Sim, eu gostaria de dizer que estou navegando com a pedra e voltarei como o dia do julgamento. Aileen Wuornos continua sendo um caso emblemático na criminologia. Para muitos, ela é vista como uma mulher vitimada pela sociedade, cujo passado de abuso e violência moldou suas ações. Outros a consideram uma assassina cruel que tirava vidas por ganância e raiva. O caso de Aileen Wuornos ainda divide opiniões. Ela foi uma vítima das circunstâncias ou uma assassina fria e calculista? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião sobre essa história. Se você gostou deste conteúdo, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos reais de serial killers e histórias criminais que desafiam nossa compreensão. Religião, música, contracultura. Para muitos, esses eram símbolos de paz e união nos anos 60. Mas para Charles Manson, essas mesmas ideias se tornaram ferramentas de manipulação e destruição. Ele não apenas liderou um grupo de seguidores devotos, como transformou suas crenças em uma justificativa para crimes brutais que chocaram o mundo. Quem foi Charles Manson e como ele criou uma seita assassina que aterrorizou os Estados Unidos? Hoje, vamos mergulhar na mente desse homem, entender seus métodos e revisitar os atos que marcaram para sempre a história criminal. Charles Manson nasceu em 12 de novembro de 1934, em Cincinnati, Ohio. Sua infância foi tudo menos normal. Filho de uma jovem de 16 anos que enfrentava problemas com álcool e crimes menores, Manson cresceu em um ambiente de abandono e instabilidade. Ele passou os primeiros anos de sua vida sendo deixado com parentes ou abandonado pela mãe, que chegou a ser presa por roubo. Essa infância traumática moldou o que Manson viria a ser. Ainda jovem, ele começou a se envolver em pequenos crimes, como roubos e furtos. Com o tempo, os delitos evoluíram e ele acabou passando grande parte de sua juventude em reformatórios e prisões. Lá, ele desenvolveu um talento que mais tarde se tornaria sua principal arma: o poder da manipulação. Manson sabia como atrair a atenção das pessoas e fazê-las acreditar em suas palavras, uma habilidade que ele aperfeiçoaria nos anos seguintes. Na década de 1960, Manson foi libertado da prisão e encontrou um mundo em plena transformação. O movimento hippie estava no auge, com mensagens de paz, amor e rejeição aos valores tradicionais. Foi nesse cenário que Charles Manson começou a reunir seguidores. Ele fundou o que chamou de Família Manson, um grupo composto principalmente por jovens que estavam perdidos ou fugindo de suas próprias vidas. Manson oferecia a eles um lugar de pertencimento, ao mesmo tempo que usava uma mistura de espiritualidade, drogas e manipulação psicológica para mantê-los sob seu controle. Ele distorcia passagens bíblicas e combinava essas crenças com suas próprias ideias apocalípticas, criando a base de sua seita assassina. Manson dizia a seus seguidores que o mundo estava à beira de um apocalipse racial, o Helter Skelter, uma guerra que ele acreditava ter sido prevista na música dos Beatles com o mesmo nome. Ele convenceu seus seguidores de que eles eram os escolhidos para sobreviver e liderar o mundo após o fim dessa guerra. O ponto culminante do terror de Charles Manson e sua seita assassina aconteceu em agosto de 1969. Na noite de 8 de agosto, Manson ordenou que 4 de seus seguidores,
Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel e Linda Kasabian invadissem uma mansão em Los Angeles. A casa pertencia ao diretor Roman Polanski e sua esposa, a atriz Sharon Tate. Naquela noite, Tate, grávida de 8 meses, estava com amigos em casa. Sob as ordens de Manson, os membros da seita assassinaram brutalmente Sharon Tate e outras 4 pessoas que estavam na residência. Antes de partir, eles escreveram palavras como pig, porco, nas paredes usando o sangue das vítimas. Na noite seguinte, a seita assassinou mais 2 pessoas, o casal Leno e Rosemary LaBianca, usando métodos igualmente brutais. Os crimes foram cometidos com uma frieza assustadora e chocaram o país. Manson acreditava que esses assassinatos serviriam para incitar o apocalipse racial que ele tanto pregava. Em 1971, Charles Manson e vários membros de sua família foram julgados pelos crimes. O julgamento foi um espetáculo midiático, com Manson frequentemente exibindo comportamentos perturbadores, como olhar fixamente para o júri e desenhar um X na testa, que mais tarde ele transformou em uma suástica. Mesmo não tendo participado diretamente dos assassinatos, Manson foi condenado como o mentor intelectual dos crimes. A promotoria argumentou que ele manipulou seus seguidores a tal ponto que eles acreditaram que matar era um ato necessário para cumprir sua visão apocalíptica. Manson foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu até sua morte, em 2017. Mesmo na prisão, ele continuou a receber atenção da mídia, sendo entrevistado várias vezes e mantendo sua aura perturbadora até o fim de sua vida. A história de Charles Manson e sua seita assassina continua a fascinar e assustar o mundo. Ele não apenas cometeu crimes brutais, mas também mostrou o poder da manipulação psicológica e do fanatismo. Manson distorceu conceitos como amor, fé e propósito para justificar uma onda de terror que marcou os Estados Unidos. Seu legado é um alerta sobre o perigo de líderes carismáticos que exploram a vulnerabilidade humana para alcançar objetivos sombrios. A família Manson é lembrada não apenas pelos crimes horríveis que cometeu, mas como um exemplo de até onde o fanatismo e a manipulação podem levar. Charles Manson e sua seita assassina são lembrados como um dos capítulos mais sombrios da história criminal. Eles mostraram como crenças distorcidas e a manipulação podem transformar vidas comuns em instrumentos de destruição. O que você acha? A influência de Manson foi um acaso ou algo que poderia acontecer novamente? Deixe sua opinião nos comentários.